Olá, vamos continuar a nossa matéria de análise da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 2 dessa análise, especialmente na seção do capítulo 2, que vai do versículo 1 até o versículo 16. Na aula passada nós estudamos até o versículo 8 e agora eu quero continuar a análise, vendo então com vocês do versículo 9 até o versículo 16. Então eu quero recapitular antes com vocês aquilo que nós vimos na aula passada e então partir para o texto dessa aula. Mas antes disso, vamos aqui novamente para o nosso esboço. Vocês já devem saber que o livro de 1 Tessalonicenses começa com a saudação e do capítulo 1, versículo 2 até o capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo tem um tratamento aqui bem pessoal para com seus leitores. Lembrando que essa carta foi escrita como um retorno de Paulo às informações que ele recebeu de Timóteo quando Paulo estava em Corinto e Timóteo então retornou de Tessalônica com essas informações. E quando Timóteo retornou, ele trouxe, na verdade, dois tipos de informação para Paulo. Em primeiro lugar, ele trouxe informações sobre como estava a igreja. Então, ele trouxe questões ali de perseguição, de como os crentes daquela igreja estavam sofrendo perseguição naquela cidade, e também quanto às informações erradas ou acusações que estavam sendo feitas contra o apóstolo Paulo. E o segundo tipo de informação foram questionamentos que estavam rodeando naquela igreja, questões teológicas, ok? Nessa parte do livro de Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 2 até o 3, versículo 13, nós temos essa primeira fonte de informações aqui, as questões concernentes à própria igreja, ok? Onde o apóstolo Paulo vai tentar motivar aqueles crentes e também se defender. Ele fez isso no versículos 2 a 10, dando ações de graças pelos tessalonicenses. Nós já vimos isso e também dos versículos 1 a 16, a grande parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo faz então explicações pessoais para com os seus leitores, ok? Na aula passada, nós já começamos a estudar o texto de 1 Tessalonicenses 2 e eu quero só lembrar a vocês que a ênfase aqui no capítulo 2 está nessa palavrinha aqui, sabeis, ok? Não só na palavra saber, mas como em ideias parecidas aqui. Você tem no versículo 1 a palavrinha sabeis. Depois, no versículo 5, ele diz como sabeis aqui também, ok? Depois, no versículo 9, ele fala de vos recordais. No versículo 10, sois testemunhas. E então, no versículo 11, você tem novamente aqui a expressão e sabeis. Então, note que essas expressões aqui, recordais, testemunhais, ou testemunhas no caso, e sabeis, elas têm a ideia de que aqui o apóstolo Paulo está apelando ao tempo que ele esteve com aquele povo. Então, o argumento central do apóstolo Paulo em sua defesa é um apelo à memória e ao conhecimento que os tessalonicenses já têm a respeito dele. Então, diante daquelas falsas acusações, Paulo está dizendo para eles que eles já sabem quem é Paulo, que eles já recordam e, portanto, eles precisam recordar daquilo que o apóstolo Paulo é e daquilo que o apóstolo Paulo fez no meio deles, ok? Então, esse é o argumento central aqui dessa parte. E então, o apóstolo Paulo, ele dá várias premissas, vários argumentos aqui isolados em sua defesa. Vários fatores que contribuem em defesa do ministério do apóstolo Paulo entre os tessalonicenses.
Então no versículo 1 ele fala que o seu ministério ali não foi infrutífero, ou seja, houve transformação de vidas. No versículo 2 ele enfatiza que o custo, o apóstolo Paulo pregou o evangelho até eles e foi até eles por meio de um custo muito grande. Nos versículos 3 e 4, a questão aqui já é a motivação. O apóstolo Paulo mostra que a sua motivação em pregar o evangelho a eles não era agradar a eles, mas sim a Deus. E tudo isso contribui em favor do apóstolo Paulo. No versículo 5 e 6, o apóstolo Paulo enfatiza aqui que ele jamais sinalizou que tinha alguma intenção impura ou que buscava qualquer tipo de bajulação por parte dos seus ouvintes ou por parte das pessoas ali da igreja de Tessalônica. Então, Paulo nunca sinalizou ou testemunhou algo que fosse um indício de ganância da sua parte. E no versículo 7 e 8, o argumento de Paulo aqui é que, muito embora ele tivesse o direito de receber, ele dispôs-se, ou ele e os seus parceiros, se dispuseram a dar. Isso também argumentava em favor de Paulo, que aquelas acusações de que ele era um ganancioso, alguém que estava querendo se aproveitar daquelas pessoas de Tessalônica, eram falsas por todos esses motivos, ok? Então, isso foi o que nós vimos na última aula. Vamos então avançar agora a partir do versículo 9, ok? No versículo 9, o apóstolo Paulo continua aqui a sua argumentação em sua defesa, ok? E agora, o argumento do apóstolo Paulo diz respeito, mais uma vez, ao seu próprio testemunho, de como ele, de uma outra forma, também sinalizou que as suas intenções não eram gananciosas. Veja que ele começa aqui no versículo 9 dizendo: porque vos recordais do nosso labor e fadiga. Então veja, quando alguém é um interesseiro, essa pessoa está querendo ganhar um dinheiro fácil dos fiéis. Todo enganador, ele é um aproveitador, ele é alguém que quer aquele dinheiro ou aquele prestígio de uma maneira fácil, de uma maneira sorrateira e fácil. E o apóstolo Paulo então chama eles a lembrarem do seu labor e fadiga. A palavra traduzida aqui por labor, ela também aparece em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, onde lá o que é dito, ou lá ela é usada por operosidade da vossa fé. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está falando de um trabalho árduo, de um trabalho operoso, de um trabalho que leva bastante tempo. E esse trabalho que ele está mencionando não é aqui o trabalho do evangelho, mas trabalhos que nós hoje chamamos de trabalhos seculares, trabalhos que não envolvem necessariamente a obra de Deus. Nós sabemos em outros textos, como por exemplo em Atos capítulo 18, versículo 3, que o apóstolo Paulo, ele pelo menos por um tempo trabalhou como fazedor de tendas. Pode ser que aqui esteja se referindo a isso. O apóstolo Paulo assumiu um trabalho de fazedor de tendas. E esse trabalho, ele era operoso, ele era um trabalho árduo e envolvia fadiga, certo? Era um trabalho duro, é como se nós, a palavra que nós podemos usar hoje para dureza, certo? Então a ideia aqui do apóstolo Paulo é que ele trabalhou pesado. E ele expressa isso aqui nessa expressão aqui, noite e dia labutando, noite e dia trabalhando, certo? Então a ideia de noite e dia aqui era de um trabalho que levava bastante tempo.
Qual era o propósito do apóstolo Paulo? Era não viver à custa de nenhum deles, ok? Então, eles precisavam lembrar de que eles proclamaram o evangelho a eles, ao mesmo tempo que trabalhavam por fora para conseguir o seu sustento, ok? Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Visto que, em sua época, os falsos mestres eram aproveitadores dos fiéis, ele desenvolveu uma forma de ministério que não permitisse que ele estaria transparecendo isso. Ele argumenta isso no versículo 8, dizendo que, muito embora fosse um direito dele, ele se oferecia não apenas a pregação como a própria vida. Em contrapartida, ele não queria o dinheiro dos fiéis. Ele, pelo contrário, trabalhava para receber ele mesmo o dinheiro e não abrir a prerrogativa ou não abrir margem para que alguém acuse ele de interesseiro. Então isso aqui é uma lição muito interessante para nós hoje do século 21, ok, irmãos? Nós pastores, aqueles que vivemos da obra de Deus, precisamos tomar cuidado para transmitir sinais que nós não somos interesseiros do dinheiro dos fiéis. Muito embora isso seja um direito nosso, isso seja um direito de você que é pastor, ser sustentado pela obra de Deus, você precisa tomar uma série de cuidados para que deixe-se muito claro que você não tem nenhum intuito e nenhum interesse ganancioso. Na prática, como é que isso funciona? Quando um pastor, por exemplo, acerta uma espécie de prebenda com a igreja, de salário com a igreja, de direitos ou deveres, é quando existe um acordo entre o pastor e a igreja, em que o pastor irá se submeter à autoridade da igreja quanto ao recebimento do seu sustento. Isso é diferente, por exemplo, de pastores que vivem do lucro das ofertas e do dízimos dos irmãos. Então isso abre uma grande margem para que se entenda que o pastor está vivendo às custas do dinheiro dos fiéis. E não é isso que nós queremos transparecer para ninguém, ok? Então, por exemplo, quando um pastor acerta um salário fixo para com a sua igreja, não importa se naquele mês entrou 4 mil, 8 mil ou 16 mil no caixa da igreja, aquele será o pagamento do pastor. Então, a igreja administra, de alguma forma, o dinheiro e o pastor, então, ele apenas recebe pelo seu trabalho. Então, isso é uma forma de aplicação no século 21 disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas em outros ambientes ou em outros ministérios, talvez você deva chegar ao ponto de fazer isso que o apóstolo Paulo fez, de ter que trabalhar para receber o seu próprio sustento, para que você possa servir na igreja sem que haja nenhuma possibilidade de acusação de que você está sendo interesseiro, ok? Então aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele deu um exemplo cabal, um exemplo definitivo de que ele não tinha nenhum interesse no dinheiro daqueles crentes. Que foi o quê? Ele tinha o seu próprio dinheiro através do trabalho. E ainda assim trabalhava pregando o evangelho para eles, ok? Então esse é o argumento aqui no versículo 9. Paulo trabalhava. Aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo dá então mais um argumento, certo? Em sua defesa. Qual é o argumento agora aqui? O argumento é em relação ao seu procedimento.
O procedimento, irmãos, era algo bastante característico dos falsos mestres e desses mestres itinerários que rodeavam naquelas igrejas. Eles eram pessoas, e isso nós vemos inclusive em outras cartas do apóstolo Paulo, eles eram pessoas com procedimentos extremamente duvidáveis, extremamente questionáveis, certo? Então, eles eram pessoas que tinham posturas muitas vezes imorais, muitas vezes de falta de domínio próprio. Nós vemos isso, Paulo descrevendo isso em outras cartas, como lá na carta aos Colossenses, também nas cartas a Timóteo, e o apóstolo Pedro também menciona isso na sua segunda carta. E o apóstolo Paulo, então, apela ao seu testemunho, do seu procedimento. Mas agora, no versículo 10, ele chama aqui vós e Deus. O que nos indica que, na verdade, o versículo 10 é uma espécie de resumo dos argumentos que ele utilizou até aqui, dos versículos 1 a 8. Então agora ele vai resumir os seus argumentos. Qual é então o resumo dos seus argumentos? Que tanto eles quanto Deus são testemunha de que o seu procedimento no meio dos Tessalonicenses foi piedoso, justo e irrepreensível, ok? Então esses eram três termos que o apóstolo Paulo gostava de usar, certo? Tem uma expressão semelhante em Tito, capítulo 2, quando ele fala de sensato, justo e piedoso. Aqui ele apenas troca o sensato por irrepreensível, que é um termo que ele utilizou tanto em 1 Timóteo 3, quanto também em Tito, capítulo 1, como sendo uma qualificação de um ministro do Evangelho. Então ele fala aqui de um procedimento piedoso, ou seja, de um procedimento devoto, ok? Então uma conduta de devoção a Deus. A ideia aqui de piedoso é no relacionamento de Paulo para com Deus. Eles podiam ver que Paulo era de fato piedoso ou temente a Deus. A palavrinha justa aqui, isso já tem mais relação do relacionamento uns com os outros. Então Paulo sempre se comportou no meio deles com justiça, com um proceder correto diante deles. Então Paulo nunca tratou eles com injustiças, com desmerecimentos, certo? Com falta de paz, falta de cordialidade. Ele sempre tratou uns aos outros com justiça. E aqui, irrepreensível, diz respeito ao relacionamento de Paulo para com a sua igreja, certo? Então, diante da igreja, Paulo estava acima de qualquer reprovação. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, ele fala que isso deve ser uma característica de todo o crente, ou será uma característica de todo o crente, quando estiver diante do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está falando do seu caráter. O seu caráter pessoal era um caráter acima de reprovação. A ideia de irrepreensível é que quando Paulo fosse colocado diante dos seus críticos, diante do escrutínio das pessoas, ele seria considerado justo diante das pessoas. Ele não teria nada do qual as pessoas pudessem repreendê-lo, ok? Então aqui é uma descrição do procedimento de Paulo, que em Tito capítulo 2 ele descreve como sendo o procedimento de todo crente, que todo crente deve ter esse procedimento, ok?
Então, o argumento final de Paulo aqui, irmãos, o resumo do argumento de Paulo é que ele se comportou, ele teve um procedimento irrepreensível, um procedimento completamente acima de qualquer repreensão ali no meio deles. E que não apenas eles, como também Deus, eram testemunhas. E nos versículos 11 e 12, então, o apóstolo Paulo vai encerrar essa parte da sua defesa pessoal, visto que a partir do versículo 13, ele volta aqui às recordações quanto aos seus leitores. Então, aqui no versículo 13, a ênfase deixa de ser uma defesa de Paulo, ou o próprio Paulo, para ser agora uma defesa dos leitores, certo? Do povo ali de Tessalônica. Então, aqui no versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo encerra essa parte da sua defesa pessoal agora com uma segunda ilustração, que é a ilustração de um pai. Então ele diz: como pai a seus filhos, exortamos, consolamos e admoestamos. Então o argumento do apóstolo Paulo aqui vai ser apelando agora de uma maneira um pouco mais subjetiva, para que eles se lembrem que o comportamento de Paulo e dos seus companheiros para com eles não só foi como o comportamento de uma mãe que completamente se doa ao cuidado do seu filho, como também foi como o comportamento de um pai que se dedica a educar e corrigir o seu filho. Então essas três expressões aqui, esses três verbos, exortamos, consolamos e admoestamos, eles são verbos que lidam com disciplina, com educação disciplinar. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele se comportou como um pai cuidando de filhos imaturos. A palavrinha traduzida aqui por filho é a palavrinha tekna na língua grega, que tem a ideia de crianças, certo? Não são filhos grandes, são crianças. A palavrinha técnica tem a ideia, tekna, tem ideia de crianças. Então, Paulo se comportou como um pai com crianças. Então, Paulo e seus companheiros guiaram os tessalonicenses como crianças, para que eles vivessem de modo digno do Evangelho. Então aqui Paulo está apelando não somente à afeição da parte dele, como também apelando mais uma vez à eficácia do seu ministério. Então o versículo 12 é, portanto, a conclusão do versículo 1. No versículo 1 ele fala que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, e agora no versículo 12 ele vai nos mostrar o que foi isso que não se tornou infrutífera. Foi o treinamento, a educação de Paulo para que eles vivessem por modo digno de Deus, ok? Então uma outra evidência de que Paulo não era um charlatão, de que Paulo não era um enganador, de que ele e seus companheiros não tinham interesses impuros, é que eles exortaram eles a viverem por modo digno de Deus. Os interesses deles não eram pessoais, eram interesses no reino e na glória de Deus. Eram interesses que o reino fosse conquistado, fosse experimentado e que a glória de Deus também fosse vivida aqui neste mundo por meio da vida daquelas pessoas. Então, que lições a gente pode tirar aqui desse pequeno trecho dos versículos 9 ao versículo 12? Algumas lições a gente tira aqui para os nossos ministérios, irmãos. Mais uma vez, vamos nos lembrar da lição que eu mencionei na aula passada, que é quanto ao nosso caráter, a nossa conduta no meio dos irmãos. Quando nós nos comportamos
de uma maneira irrepreensível, quando nós nos esforçamos para exibir aos crentes da nossa igreja, mas também a Deus, para que não haja falsidade, uma conduta piedosa, justa e irrepreensível, nós nos colocamos em uma posição de força diante das críticas. Então, um pastor, por exemplo, que mantém uma vida de oração, que mantém a atenção cuidadosa para com os irmãos, e que é irrepreensível, que cuida do seu testemunho público, que cuida do seu comportamento entre os irmãos, que cuida daquilo que ele fala, que cuida da sua postura, dos seus hábitos, que cuida para que esteja acima de qualquer repreensão, no momento das críticas e da oposição, o seu procedimento vai contar a seu favor, ok? Então, muito melhor, muito mais eficaz do que você trabalhar contra as críticas, é você trabalhar por um caráter cristão, saudável, diante de Deus e diante dos homens. E outra lição aqui nos versículos 11 e 12, irmãos, é que é muito importante que no nosso ministério nós ganhemos o coração dos irmãos da nossa igreja. Muitos pastores, eles têm dificuldades em seus ministérios porque eles enfatizam apenas o ganho da mente dos seus fiéis ou dos crentes da sua igreja. O que é que eu quero dizer com isso? É quando o pastor ou o obreiro, ele se torna um obreiro de gabinete e que o seu trabalho é apenas pregar, e o seu trabalho é apenas escrever, e ele não ganha também o coração, certo? Por meio de um tratamento afetuoso como pai e como mãe dos irmãos. Então note que no versículo 11 o apóstolo Paulo menciona a imagem do pai. E também aqui no versículo 7 ele menciona a imagem de uma mãe, ou no caso aqui, certo? De uma ama, mencionando o trabalho de uma mãe. Então existe um apelo de afeição aqui. Paulo conquistou o coração daqueles irmãos. Ele conquistou como se ele fosse pai e mãe daqueles irmãos. Então trabalhe para conquistar o coração dos irmãos, mas não com promessas bajuladoras e falsas, mas com uma conduta paternal, de ensino, de disciplina, de educação e dedicação. E com uma conduta maternal de cuidado, de carinho, de atenção. Ok? E por fim, uma última lição aqui tirada do versículo 12, é que algo que conta muito em defesa do pastor, algo que vai contar muito quanto ao valor do seu ministério, é o quanto você se dedica para que as pessoas vivam para a glória de Deus, ok? No final das contas, irmãos, deixe-me dizer a vocês, este versículo 12 aqui é o resumo do que é sucesso ministerial, ok? Então, deixe-me explicar isso para vocês. Se você define como sucesso uma igreja grande, uma igreja com grandes entradas financeiras, se você define sucesso como você ser muito conhecido, ser muito chamado para conferências, ser alguém admirado, elogiado, hoje em dia isso está muito na moda na internet, no Facebook, certo? Essa glamorização de grandes nomes. Hoje se chama de mito, se chama de disso, daquilo e daquilo outro, para enaltecer a imagem dos ministros do Evangelho no nosso país. Se você definir sucesso ministerial assim, então você cairá nessas acusações que eram feitas pelo apóstolo Paulo. Você é um interesseiro,
Você utiliza a obra de Deus e os crentes para a sua promoção pessoal, talvez não financeira, mas para a sua imagem ser promovida. O versículo 12 aqui é o que nos define o que é sucesso ministerial. Sucesso ministerial é quando nós conseguimos levar as pessoas a viverem para o reino e para a glória de Deus. Quanto mais você se esforça e você consegue levar pessoas a viverem para a glória e para o reino de Deus, isso sim é sucesso. Então essa foi a grande conquista do apóstolo Paulo. Foi isso que Paulo ganhou no meio deles. Paulo não ganhou dinheiro, Paulo não ganhou fama, Paulo ganhou pessoas com suas vidas dedicadas a viverem para o reino e para a glória de Deus. Isso é que é sucesso, irmãos. E esse deve ser a sua pretensão de sucesso, a minha pretensão de sucesso, ok? Então vamos ficar por aqui, certo? Não deu tempo, então, a gente continuar até o versículo 16. A gente faz isso, então, na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.